volta com o Balcão do Boi e a partir de agora nós vamos acompanhar um bate-papo sobre a raça Montbéliarde que o nosso diretor de pecuária aqui do Canal Rural, o Adriano Rubio, vai tratar com o criador Ingo Calder, né? E vai falar aí sobre a raça Montbéliarde. Adriano, bom dia mais uma vez, o nosso momento pecuário aqui no Balcão do Boi. A partir de agora é contigo, Adriano. Bom dia. Bom dia, Devanir. Bom dia aos amigos pecuaristas, aos amigos que estão nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira. Estamos aqui hoje para falar um pouco com um grande empresário, hoje em dia consultor de diversas empresas no nosso setor e que há muitos anos atrás, a gente prometeu que não ia falar ao tempo, identificou lá na França uma determinada raça, se apaixonou pelo projeto, pelo trabalho e ao longo desses anos vem perseverando e para desenvolver esse trabalho, a gente não se fala faz muito tempo e seria importante ao amigo pecuarista que sempre gosta de produção de qualidade, de produção de excelência, ouvir o nosso papo aqui e eu estou ao meu lado com o meu amigo Ingo Calder. Bom dia, Ingo, tudo bem? Bom dia, Adriano. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Conta um pouco para a gente da sua trajetória empresarial, da tua trajetória profissional, antes da gente falar um pouquinho do Montbéliarde. Então, nós começamos, na verdade, eu fui jogado no agronegócio, numa grande multinacional, que, na verdade, foi a minha universidade, né? Efetivamente. E tive muita sorte de participar nas áreas de soja, na área de suco de laranja e, por final, na área de cana-de-açúcar. Realmente uma gama bastante interessante e uma paixão, na verdade, uma paixão. E paralelamente a isso, né, nós entramos no negócio de, realmente, como a gente gosta muito do campo e gosta de estar no campo, na questão de criação de animais e daí produção de leite e assim por diante, né? Então, isso foi muito bom. A propriedade é em São Carlos, né? São Carlos, São Paulo, são 230 quilômetros de São Paulo, estradas muito boas. Já foi uma bacia leiteira, está retomando todo esse processo um pouquinho mais, na verdade, hoje, até porque a própria Nestlé está com todo um projeto de leite orgânico que nós também estamos engajados. Então, isso aí é uma coisa bastante interessante, é desafiador, mas eu acho que é para o bem do negócio e da população como um todo. Muito bom. Despertou um pouco a curiosidade do nosso amigo que está nos ouvindo agora. Conta para a gente um pouquinho desse projeto do leite orgânico. Esse projeto é um projeto que teve a iniciativa da Nestlé há 2 anos atrás, de formar um núcleo para atender uma localidade específica em Araraquara. E junto a isso, nessa região, já temos hoje 35 produtores, e com 35 mil litros mais ou menos destinados, que estão em conversão. A grande maioria está em conversão, 2 produtores já são orgânicos, já são totalmente certificados e nós estamos nesse processo. Então isso ajuda bastante, quer dizer, a Nestlé está dando um apoio grande, no fim a Embrapa, a Fundação Mukichi Okada, que é a Corin, também está fazendo muito papel importante nisso tudo. Nós acabamos de terminar um curso de pecuária leiteira na Embrapa, que foi excepcional, realmente um negócio que foi coordenado aí pelo Dr. André Novo e o Dr. Arthur Chinelato, que é muito, muito bom. Então foram 5 módulos excepcionais. E agora nós estamos desenvolvendo tudo isso, quer dizer, o nosso negócio está desenvolver, continuar tocando a raça, desenvolvendo os cruzamentos que vêm dela e produzir um leite de qualidade cada vez melhor. Nessa sua história você falou da produção de leite na sua vida, primeiro na atividade profissional na agricultura e a produção de leite. E a produção de leite veio antes ou depois do Montbéliarde ou como é que o Montbéliarde surgiu na tua vida? O Montbéliarde surgiu, na verdade, através das mãos do meu sogro. Ele teve a oportunidade de adquirir um plantel do finado senador Auro Namor Andrade, que trouxe os animais da França. E, logicamente, a gente se apaixonou por esse tipo de animal e a gente continuou criando e, inclusive, depois sempre melhorando através de trazendo sêmen da França diretamente, de touro provado, para justamente adaptar ele bem aqui no Brasil, fazer com que ele possa realmente desenvolver. Nós fomos muito arredios de tentar cruzar com outras raças de cimental, mas principalmente para poder
ajudar a raça como um todo na produção leiteira. Conta um pouquinho para o amigo que está nos ouvindo de onde vem o Montbéliard, quais são as principais características e por que essa paixão. Isso. E por que você resolveu dar continuidade com bastante empenho nesse grupamento genético? O Montbéliard é uma raça francesa, é o cimental francês, né, do sul da França, na região do Jura, onde é produzido o queijo Comté. Né? Para aqueles que talvez conheçam o Gruyère, Comté é o Gruyère francês, na verdade. Ele é feito única e exclusivamente com animais da raça Montbéliard. Então, isso chamou muita atenção, a gente viu que a produção de leite era diferenciada e a gente conseguiu, vamos dizer assim, se apaixonar pelo tipo do animal, pela docilidade e pelas características, né? A habilidade materna dela, nós estamos vendo aqui justamente, ela é grande, né? Então você consegue ter a oportunidade de ter várias características muito positivas juntas. Então, esse é o ponto que nos apaixonou e a gente acabou ficando com ela até agora, são 30 anos aí tocando esse negócio. E a produção de sólidos no leite ela é bastante acentuada. Acentuada, raça. É bastante acentuada. Não chega a ser uma vaca Jersey, né, particularmente, mas ela tem características muito interessantes porque o teor de proteína também é maior. Então, os queijeiros de plantão, eles adoram esse tipo de leite porque eles conseguem realmente fazer alguma coisa a mais, além de ter uma produtividade bastante interessante. E hoje a Montbéliard ele participa do Herd Book Cimental. Sim, exatamente, é registrado pela Associação de Uma das coisas que a gente fez questão, acho que é muito importante, até para manter a clareza do rebanho como um todo, é ter o registro no Herd Book. Hoje, e sempre desde o início, foi feito com a Associação Brasileira dos Criadores de Cimental e Sim Brasil. Está baseado em Cachoeira do Itapemirim. Hoje o presidente é o Dr. Alain Fraga. Na verdade, quando nós começamos, o Dr. Agostinho Fraga, finado pai do Dr. Alain, é muito entusiasta. Ele sempre comentou que o cimental é muito bom, a carne é fantástica, mas que o futuro realmente era o leite. Isso ele usou para nos convencer efetivamente a manter a linhagem mais pura possível e sempre voltada para o leite. Eu tive uma das experiências talvez mais ricas na minha vida. Eu passei uma semana com o seu Agostinho e o Alain na França, visitando todas as raças de cara branca, sim. que na época na França eram 3 raças, né? O Montbéliard, o Cimental e o Abondance. Sim. E o seu Agostinho realmente, quando ele retornou ao Brasil, ele apostava muito no Montbéliard desde os primeiros contatos e ele realmente se empenhou bastante para que isso se transformasse em realidade. É isso mesmo. Tem razão. E é um animal de porte médio, né? Algumas vezes até menor também, um pouquinho diferente das raças alemã e austríaca, que são muito boas também, tem efetivamente uma aptidão, uma dupla aptidão, digamos até maior, mas o bom do Montbéliard é que o macho também é aproveitável. Então, normalmente, a nossa criação do macho, ele é para reprodutor, geralmente. Mas, se ele não é vendido como reprodutor, ele vai para abate. E vai muito bem. Tem uma boa carcaça, na verdade, bom rendimento, efetivamente, e a gente gosta disso também. Isso é bom. Entendi. Então, a gente podia dizer que esse projeto de controle leiteiro dentro do cimental, em algumas exposições eu já participei, ela veio mais ou menos junto com a introdução do Montbéliard dentro da associação. Exatamente. Na verdade, nós começamos desde a primeira exposição, que foi em 1999, aqui na Água Branca, em São Paulo, e continuamos participando ativamente até 2013. Reduzimos isso um pouquinho, até pela própria conjuntura e tudo isso, e aparentemente nós estamos vendo uma retomada disso, né? Hoje existe até um núcleo do cimental no oeste do estado de São Paulo, que efetivamente está dando muita força para isso tudo e aglutinando produtores interessados na raça cimental como um todo, na qual nós nos enquadramos e participamos com muito gosto. Desde a chegada do Montbéliard lá em São Carlos até hoje, se passaram quantos anos? São 30 anos. 30 anos. 30 anos. E hoje um amigo que acabou de se interessar, viu as imagens,
entender um pouco esse projeto, qual é a melhor utilização do mobiliário? Ele consegue comprar animais, mobiliário puro? Se ele for utilizar sêmen, qual é a melhor utilização? Aproveita a sua experiência isso é e muito leva isso para o nosso nesse período todo, nós tivemos algumas experiências interessantes. Nós sempre importamos sêmen da França, diretamente, ou da Copex, principalmente da Copex, mas também da Jura Bétail, que são as duas centrais principais. E, ao mesmo tempo, nós, em algum momento, começamos a mexer identificamos vários animais nossos, reprodutores, muito bons. Além da genética, nós não tínhamos como fazer a prova dele, efetivamente, mas nós tínhamos certeza que, para o trabalho com a heterose, né, em outras raças, ele ia ser muito bom. Então, nós temos hoje sêmen disponível, de 2 touros que nós tiramos na Central Bela Vista, muito bem trabalhado aí em Botucatu, foi muito, muito bom. E temos também embriões, né, ainda com touros importados especificamente, e com os nossos animais. Temos sêmen convencional e sêmen sexado. Então, isso é o que nós temos ajudado aí a colocar. Nós temos visto aí que em estados como, por exemplo, Santa Catarina, onde não é permitida a movimentação de animais, né, a entrada de animais de fora, nossa entrada foi através de embriões e através de sêmen. E a gente vê que o pessoal tem feito um trabalho bastante interessante em Rio do Campo, na região de Rio do Campo. Santa Catarina como um todo tem visto isso cada vez mais com bons olhos. O cruzamento, a heterose é uma coisa que é muito positiva. Ela faz com que você tire o melhor do animal, né? E quando você tem boas características, isso é certamente uma aposta segura. E para aquele produtor que trabalha normalmente com o holandês, com o Jersey, mesmo com o Girolanda, e quer experimentar um pouco essa genética e essa força genética na produção de leite de qualidade. Quais são os resultados que ele pode esperar colocando o Montbéliard em cima dessas raças? É indicado ou não é? Eu diria o seguinte, na verdade você está sempre olhando para raças holandesa, a Gersolanda, o Girolanda. Nós temos resultados bastante interessantes com relação a isso, né? O que acontece? Você consegue dar um pouco mais de resistência, apesar de ser também uma raça taurina, você consegue efetivamente transmitir valores interessantes nesse negócio. Nós estamos vendo aqui que nos resultados de campo, você acaba reduzindo o mastite, casco fica um pouco melhor também, você tem uma longevidade maior, né? E você tem uma facilidade de parto bem interessante que você ajuda nisso, né? O professor Dr. Eduardo Portela, que está hoje na Flórida, né, na Universidade da Flórida, ele sempre fala assim, o Montbéliard ele transmite saúde para o holandês. E isso foi a maior preocupação nos Estados Unidos para que o pessoal pensasse em como fazer, que fazer, né? Então, o professor Hansen, da Universidade de Minnesota, desenvolveu desde final da década de 90 muitos estudos e hoje ele já tem o que se chama o Procross, né, que é justamente o cruzamento entre 3 raças, né? É o holandês com o Montbéliard e com o sueco vermelho e branco. Tem as outras raças que também são interessantes junto. O trabalho no final se focou nessas 3 raças como sendo as que apresentaram os melhores resultados, né? Então, o que acontece? Você faz com que a vaca que produz mais leite, que é a holandesa, ela consiga ter mais saúde, né? Porque não tem vaca melhor do que a holandesa para leite. Mas se você conseguir transmitir saúde e com isso ainda vem sólidos e tudo isso, quando você faz a conta no final da linha, você tem um resultado bastante positivo. E imagino que pelas médias e pelo formato que o Montbéliard é tratado na França, a curva de lactação também é muito parecida aqui com a holandesa. Sim, sim. Na verdade, você tem, eu diria que em alguns casos, o pico ele é um pouquinho diferenciado com relação ao holandês. E muitas vezes a persistência é maior. A persistência é um ponto bastante interessante, né? Que a persistência é justamente o ponto onde você atinge o pico e quanto tempo você mantém o pico, na verdade, né? O pico, a queda, quanto maior a queda, menor a persistência e o tempo. Então você consegue fazer com que mostrar isso claramente, que isso é uma coisa muito, muito positiva. Entendi.
E normalmente já devem ter experiências com gira aqui no Brasil, ou mesmo com o Girolanda. Sim, exatamente. Com Girolanda nós temos claramente, com o giro nós temos inclusive animais lá. A primeira cria é um desafio um pouquinho maior, porque ainda tem a questão do bezerro ao pé e tudo isso, que é um negócio que tem que ser trabalhado, mas também não é nenhum drama. Eu acho que é uma coisa positiva. E nós temos aí animais já depois 3/4 e 5/8, sempre com sangue gir, também bem interessantes, que eles se tornam mais rústicos ainda. Entendi. E o tamanho do bezerro para usar nessas raças do Montbéliard? Ele dá um bezerro pesado? Normalmente os nossos bezerros eles nascem entre 30 e 40 quilos. Esse é o normal do bezerro. Logicamente, quando nascem gêmeos, eles nascem um pouquinho menores, né? E eventualmente, uma exceção, ele passa de 40 quilos. Mas, em geral, ele está bem nessa média aí de 35, 36 quilos e são animais bastante bonitos. Acho que em algum momento aí a gente viu algumas imagens nesse sentido. Entendi. E na França a gente vê uma vertente do Montbéliard que trabalha um pouco com carne de qualidade, de forma bem específica, projetos bem direcionados. Sim. Como é esse trabalho aqui no Brasil? Se foi feito? Aqui no Brasil, na verdade, não foi feito muita coisa. Eu até tive uma vontade de fazer isso, mas ainda existem vários, eu diria que não obstáculos, mas paradigmas que precisam ser vencidos, né? Eu sempre tive a oportunidade de visitar na França, fiquei muito impressionado de que a rede Carrefour, ela tem gôndolas específicas para a carne Montbéliard, né? Então eles compram e certificam toda a carne sendo Montbéliard. Então é uma carne que eu diria que talvez a princípio mais light, na verdade, né? Mas nem por isso menos saborosa. Uhum. Então isso é um ponto importante. Eu acho que tudo é uma evolução. Eu acho que nós temos que chegar nesse ponto um pouquinho melhor. Hoje a gente já sabe que o cimental como um todo, no cruzamento industrial, que foi pioneiro na década de 80, aí, realmente mostrando as suas qualidades, hoje a gente sabe que a JBS, inclusive, paga um prêmio para animais com sangue cimental, né? Uhum. Então isso é uma evolução muito positiva e a gente, logicamente, quer participar disso também, gosta de ver que as coisas estão evoluindo. Na verdade, as raças todas elas têm a sua qualidade. A gente tem que explorar justamente a melhor coisa de cada uma para tentar fazer o melhor resultado. Entendi. Né? E para o amigo que está nos ouvindo, Ingo, como é que ele pode obter mais informações na associação? Existe um núcleo aqui em São Paulo? Existe um núcleo mais voltado para o Montbéliard? Como é que ele pode hoje interagir? O amigo que está nos ouvindo aqui, que já fez interações conosco, aí eu queria pedir para a Morgana colocar o WhatsApp na tela, para que o amigo possa ligar, interagir, fazer perguntas aqui para o Ingo, que se não der tempo para a gente responder, a gente manda depois para vocês. Com muito prazer, na verdade, muito prazer. Realmente, nós temos hoje a própria associação, ela está iniciando de novo um trabalho mais forte, mas aqui o núcleo do Sudoeste Paulista, na verdade que tem a liderança aí do seu Adib Dal Neto, tem feito um trabalho muito, muito interessante de aglutinar pessoas, né? Aglutinar criadores, aglutinar interessados na raça cimental, né? E o Montbéliard se enquadra. Acho que hoje não faz sentido ainda você ter uma coisa diferente. Eu acho que já que você tem uma associação do porte, que é a Associação Brasileira do Cimental, você pode estar junto com isso. Na verdade, isso é um trabalho que eu tenho tentado fazer até com próprios criadores de Santa Catarina e tudo isso, desenvolvendo um pouco mais, porque a questão burocrática, se você puder concentrar isso, né, em um lugar só, é bom, porque daí depois você faz as outras coisas que são muito mais importantes, né? Então você acaba dando uma estrutura positiva no negócio. Então hoje, por exemplo, aliás, em dezembro nós vamos ter novamente alguma coisa para mostrar, alguns animais na EMAPA, né? Que é a Exposição Municipal Pecuária de Avaré. Então, né? O próximo encontro com o Montbéliard, para quem quiser ver ao vivo e participar, é lá em Avaré. Isso, você vai ter alguns animais, para poder... Mês de dezembro, exatamente. Acho que ocorre do dia 2 ao dia 9 de dezembro, alguma coisa assim. EMAPA, em Avaré.
E vai ter, inclusive, um leilão em cima disso, onde você vai ter a possibilidade de adquirir alguns animais e, principalmente, também alguns que eles chamam de leilão baby, né? Que você quer entrar e começar a criar, então você já tem as coisas, você pode comprar uma prenhez ou pode comprar uma bezerra já no ponto para você poder ir se apaixonando por isso e depois verificando e entendendo todas as qualidades que ela tem. Muito bom. Fica aqui já um convite, faço às vezes do Devanir, fica um convite aí, Ingo, para toda a coletividade aí do Cimental, o Alan já esteve participando conosco, e fica um convite para o grupo aí do Mobiliário, se quiser, o Balcão do Boi aqui está à disposição. Puxa, vamos fazer uma mesa redonda aí, falar um pouco sobre, um pouco mais de tempo, falar um pouco mais. E se for de interesse, vamos mostrar alguns animais, ofertar alguns animais a preços justos, corretos, fixos, para que o nosso amigo que está em casa, às vezes, possa, na televisão mesmo, já começar a buscar um pouco dessa genética extraordinária. Eu, particularmente, fiquei muito surpreso quando fui morar na França e não fazia nem ideia que poderia ter uma raça que fazia uma competição muito forte com o holandês em termos de produtividade, de qualidade do leite e principalmente da coletividade, né? Os produtores de Montbéliard na França são diferentes, são pessoas realmente muito dedicadas e muito profissionais naquilo que fazem, assim como você. A gente percebe que toda a tua experiência você deposita, e não só na produção de leite, mas você está enxergando o mercado como um todo, e será um prazer manter contato e fazer com que você, Montbéliard e toda a coletividade esteja cada vez mais próximo aqui do Canal Rural. Muito bom. Eu vou fazer um paralelo com isso, porque a gente sabe também que a França é um dos países que tem queijos maravilhosos, além dos vinhos e assim por diante. E a gente está vendo aqui uma evolução muito positiva no Brasil, né? Com a aprovação da lei do queijo artesanal, isso melhorou fantasticamente. Então nós estamos vendo aqui algumas propriedades e alguns queijeiros, vamos dizer assim, começarem a prosperar com isso, né? Claramente, quando a gente vê, outro dia eu tive uma oportunidade de ver a palestra do presidente da Aprocana, né, da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra, e a gente vê que beleza que é. E a gente já hoje acompanha aqui todo mundo do grupo do queijo artesanal paulista, né, que é também uma coisa fantástica. Então isso só pode dar mais alegria e mais satisfação de você poder colocar animais que produzem um leite de qualidade para produzir depois um produto melhor ainda, né? Então eu acho que isso é muito bom, eu acho que nós estamos numa evolução, eu acho que o Brasil está com o pé direito engatado e está fazendo as coisas certas, e realmente é uma satisfação poder mostrar isso. Realmente, né, na verdade, você sempre foi também um dos pioneiros a justamente gostar dos produtos da França, e a gente teve o prazer de se conhecer e trabalhar aí para desenvolvimento disso tudo. Muito obrigado. Muito bom, Igor. E para o amigo que está nos assistindo, se quiser fazer uma visita lá em São Carlos, se quiser falar com você, se quiser ter mais informação, ele pode naturalmente procurar aqui o Canal Rural, procurar aqui o Balcão do Boi, mas se você quiser deixar algum site, algum telefone, fica à vontade. Não, beleza. Eu acho que o meu celular que está à disposição, logicamente, e tem Zap também, né, que é o 11 99635 0324, e vocês também podem me achar através do e-mail, que é o Ingo, bem fácil, é o bingo sem o B, ingo@canariogenetics.com.br. Canário Genetics é o site. É o site, exatamente, que está, inclusive, acho que sendo mostrado aí. Muito bom. Que justamente é um site, vamos dizer assim, mostra um pouquinho da nossa história. É um site que, vamos dizer assim, passa alguma coisa, pelo menos, do Montbéliard e do que nós fizemos, algumas das nossas matrizes, das quais nós dispomos, inclusive, de embriões. Muito bom, Ingo. Então, para o amigo que acabou de assistir e nunca tinha ouvido falar e ficou entendendo um pouquinho o que é o Montbéliard, fique conosco nesses próximos meses, e esse é só um primeiro capítulo. A gente vai descortinando o Montbéliard daqui para frente e vamos realmente fazer com que essa excelente genética, e principalmente trabalhos como
de produtores como o Ingo possam prosperar e possam ser cada vez mais difundidos nesse Brasil que dá certo. E o amigo tenha um muito bom dia, e eu queria agradecer mais uma vez sua presença, Ingo, e convidar você sempre que possível estar presente conosco, e faço o convite a toda a coletividade do Mobiliário. Muito, muito obrigado. Realmente, eu vou transmitir também isso para o pessoal do Cimental, porque eles estão usando o Mobiliário para também se aperfeiçoar, porque essa heterose, apesar de ser taurina, como eu lhe falei, ela também tem os seus resultados bastante positivos. E vamos que vamos, é isso aí, acho que é muito bom, muitíssimo obrigado pela oportunidade e, logicamente, estão bem-vindos aí a fazer perguntas e vamos trabalhar. O que nós não soubermos responder, nós vamos atrás. E nós estamos em contato também com o pessoal nos Estados Unidos, né, com a equipe do professor Les Hansen e também com o pessoal na França e agora também com o pessoal da Viking Genetics na Dinamarca, que fizeram o Procross, que é uma coisa bastante interessante. Está no site procross.com. www.procross.com, para quem quer saber um pouco mais, que é justamente usando o Montbéliard no cruzamento com o holandês e com o sueco vermelho e branco, que hoje é chamado de o Viking vermelho, né? Maravilha. Fica aí a dica. Devanir, você é um especialista em Montbéliard, daqui para frente a bola está com você. Obrigado. Não tenha dúvida, Adriano, muito obrigado, Igor. Eu fiquei impressionado e quero chamar a atenção do produtor de leite, a qualidade do sistema mamário do Montbéliard. Por quê? Implantação de sistema mamário, tetos, calibre de tetos, altura do sistema mamário, a proteção realmente extraordinária. Então, fica aí um conhecimento cada vez maior, uma satisfação muito grande. Nós esperamos você, Adriano, sempre, constantemente, com essas informações magníficas aqui, contribuindo com a pecuária. E o Ingo, com certeza, será o nosso convidado muito constante aqui no balcão, né, Adriano? Porque isso realmente é informação muito consistente. Muito obrigado. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, o Adriano continua conosco, ele vai bater um papo com o Dr. Atos Pastore. Aí nós vamos falar de um melhoramento genético, de uma prova realmente excepcional que o Dr. Atos vai nos apresentar. Então, 2 minutinhos, estaremos de volta.